E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, professor de matemática, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a prova da FUVEST, primeira fase, que ocorreu nesse domingo, dia 17 de novembro. E nesse vídeo eu quero trazer uma análise breve, conversar sobre os pontos principais dessa prova, sem abrir muito as questões. Eu vou esmiuçar cada uma dessas questões, seus temas, a resolução e preparar vocês bem para a segunda fase, que acontece dia 15 e 16 de dezembro, que você com certeza vai estar lá aqui nesse canal, tá? Então já se inscreve e fica ligado que vai vir muita coisa boa por aí, tá? Já que o objetivo é analisar a prova, é interessante a gente comparar a prova com o Enem, que aconteceu no domingo passado. Normalmente a prova do FUVEST é bem mais tradicional, bem menos contextualizada do que é o Enem. Porém, a gente está vendo uma certa mudança nessa tendência. Muitas questões aparecendo com bastante interdisciplinaridade, muita multidisciplinaridade, questões que conversam com mais de uma componente curricular ao mesmo tempo. Repara que em questões de química a gente teve bastante conhecimento matemático, em física, claro, são óbvias, mas até biologia, até uma questão de inglês brincava um pouquinho com essa ideia do x ser 10 no sistema romano. Mas assim, nem toda questão precisa ser super elaborada, super contextualizada. Tá tudo bem se não tiver. Por exemplo, nessa prova, para mim, o grande destaque foi a geometria analítica. Pelo menos 3 questões a gente pode categorizar, pode dar essa tagzinha de geometria analítica. Aquela questão da calçada é uma questão sobre distância entre 2 pontos dentro de um plano cartesiano, totalmente contextualizada. Mas ao mesmo tempo tem uma questão sobre equação de circunferências, que não tem um contexto propriamente dito, e está tudo bem. Ainda assim é uma questão muito válida e muito importante dessa prova. E além dessa, a gente teve uma questão bem legal sobre geometria analítica, que é aquela questão da rampa. É uma questão que a gente pode classificar como GA, porque ela está falando da inclinação de uma reta, mas também a gente pode dar a tagzinha de trigonometria, afinal a gente está falando da tangente, né, daquele triângulo. E para mim, eu acho que essa questão é o grande destaque da prova, porque ela fala sobre um contexto social, um contexto legal que ela aborda, a questão dos cadeirantes e essa necessidade da acessibilidade. Afinal, não sei você, mas eu nunca vi um cadeirante alpinista, então é bem importante essa questão da rampa e ela ser bem construída. Geometria espacial também teve seu espaço na prova, com aquela questão do cilindro, que é absolutamente um clássico, né? Que é você altera um parâmetro, naquele caso raio e altura, e a gente analisa o que acontece com o outro, né? Também teve aquela dos troncos, se você sabia a fórmula, tranquila, se você não sabia, bastava você fazer a proporção, né? Aquela questão de proporção usando semelhança e para o abraço. Outras questões legais, cara, a questão de estatística, tinha várias de análise gráfica ou algum tipo de cálculo de amplitude. Também tinha aquela questão da média, da idade expectativa de vida, né? Proporções também teve uma questão bacana, aquela questão que envolvia uma sequência a partir de outras duas, que tinha uma sacada um pouquinho difícil. Eu levei um tempinho para decifrar aquela questão, para ser sincero, tá? Mas depois que você tem a sacada, ela se torna realmente bem, até bem simples, né? Matemática básica, eu achei que ela ficou bem implícita. Por exemplo, aquela questão da calçada, a gente acaba entrando em radiciação, que é um pouquinho de matemática básica. Teorema de Pitágoras também é necessário nesse caso. Outro ponto de matemática básica que aparece na questão também é aquela de escala, um pouquinho de números decimais também aparecendo bastante. E outros temas de matemática apareceram em outras partes da prova e muitas questões envolvendo equações lá na física, inclusive algumas lidando com relações trigonométricas, que não apareceu tanto na prova de matemática em si. Eu senti falta de questões de matrizes, não é muito comum ficar sem questão de matriz, então fica de olho, pode ser que isso aconteça, pode ser que pinta essa questão lá na segunda fase, tá? Então, finalizando, eu acredito que a prova foi de um nível intermediário,
para difícil, tem uma questão realmente muito difícil, que é aquela questão da função, que envolve um gráfico de uma função modular. Essa eu realmente acho bem difícil. As demais eu acredito que todas estão no nível intermediário, tirando aquela da escala que realmente era bem fácil. Isso, claro, é uma sacanagem eu estar falando isso para você agora, porque você tem todas as outras questões, você tem que passar no gabarito, você tem a pressão, a sala está quente, alguém abriu um Cheetos lá no fundo da sala, está passando um caminhão na rua anunciando o hortifruti da semana. Então, claro, existe todo um contexto da prova que é diferente de eu que estou agora nesse momento fazendo uma análise pós a prova, depois de olhar, depois de analisar toda ela, tá? É claro que é diferente. Dito isso, dava para você fazer uma boa quantidade de questões tendo um conhecimento de geometria e um conhecimento de matemática básica. Você já faria uma boa pontuação, tá? E agora é se preparar para a segunda fase, que com certeza você vai estar lá no dia 15 e no dia 16 de dezembro para realizar essa segunda fase. Se você precisa de matemática no seu curso, segue aqui com a gente que a gente vai fazer uma análise bem mais completa dessa prova e também dando algumas dicas do que pode vir nessa segunda fase, fazendo algumas predições e te preparando para essa prova. Beleza, pessoal? Até mais!